Olá, meu nome é Lara Copete, sou terapeuta de cura energética e vim aqui hoje falar com vocês um pouco sobre o nosso lado sombra, sobre o que é a sombra e como que a gente pode trabalhar com esse lado nosso, muitas vezes inconsciente e às vezes que a gente entende até como mal, para potencializar o nosso melhor, para viver com uma vida muito mais de qualidade. Jung classificava a sombra, classificou nos seus estudos, né, como um dos arquétipos. O ego é considerado por Jung também como o centro da consciência. Ele é responsável pelos nossos processos conscientes de perceber, sentir. Enquanto eu estou aqui, por exemplo, comunicando para vocês, pensando no conteúdo que eu vou passar, observando minhas palavras, falando, eu estou consciente aqui, o ego está gerindo tudo isso que está acontecendo no momento. Porém, existem vários outros aspectos que compõem o ser completo, a psique, que estão no nível inconsciente. E dentro do inconsciente estão os arquétipos, e um deles é o que o Jung considerou a sombra, que é onde estão os nossos aspectos, mas os nossos aspectos rejeitados. Há alguns que já estiveram conscientes e que depois foram sendo esquecidos, deixados de lado, são registrados no inconsciente. Outros aspectos que são aqueles que a gente rejeita, que a gente não quer lidar, que a gente não quer se dar conta disso, a gente empurra para o inconsciente. No entanto, segundo Jung, para a gente ser inteiro, pleno, a gente precisa sim olhar de forma consciente para esse nosso lado sombra e a gente começar a potencializar esse nosso lado sombra, integrar para que a gente possa ser inteiro, pleno. Que não tem como alcançar uma plenitude total sem integrar o nosso lado sombra. Muitos falam sobre a noite escura da alma, né? Isso traz às vezes muito temor, assim, aquele momento como se a gente tivesse que deparar com aquilo que a gente rejeita. Justamente porque o ego, ele tenta estar sempre supervisionando tudo para que ocorra da melhor maneira, para que haja um reconhecimento, para que haja fazendo tudo com uma consciência positiva e produtiva, né? E aquilo que ele entende que pode ser trazer algum desconforto vai sendo deixado de lado, empurrado, só que isso não desaparece do nosso ser. Nossas características inerentes, dentro de nós existem as polaridades. Eu venho fazendo vários estudos e práticas sobre essa questão, sobre o lado sombrio, até dos buscadores da luz, e vários exercícios que eu vim fazendo vêm me ajudando muito a integrar tudo isso. Porque o que está lá no nosso inconsciente, na nossa sombra, como um aspecto rejeitado, é como se tornasse realmente um monstro a nos assombrar. Porque ele não deixa de estar lá presente. E se a gente não cuidar disso, a gente vai ativar esse lado sombra e reconhecer ele projetando nos outros, vendo nos outros aquilo que está dentro de nós. Ou então sentindo a hipersensibilidade quando uma pessoa nos acusa, nos aponta certas questões que estão em nós, mas que a gente não quer reconhecer e que aquilo nos abala profundamente também é porque faz parte do nosso lado sombra que a gente não quer e não consegue ainda enxergar. Então, alguns exercícios práticos para a gente aprender a lidar com esse lado sombra e para a gente trazer inteireza, buscar o equilíbrio entre os polos em nós, é justamente reconhecer a polaridade em nós. A polaridade está em tudo, o dia e a noite, o bem e o mal, o belo e o feio, e só se conhece um aspecto porque tem o outro como parâmetro. Então, a função é gerar o equilíbrio entre os polos. Busque identificar as suas características quando você está no seu melhor momento, quando você está se expressando da melhor forma, quais são as qualidades positivas que você entende que você tem? Quando você identifica essas qualidades, você pode buscar os antônimos dela, a qualidade oposta a ela, e você também tem. Então, você também pode buscar, quando você vive o seu pior lado, quando você não está expressando o seu melhor. Como que você é? Quais são suas características? Você pode escrever lá e você pode buscar também o oposto delas, porque você também tem dentro de você. O mais interessante e importante é a gente aprender a olhar para isso, aceitar sem julgar, sem deixar que o medo, o pavor tome conta
integrar com consciência e com inteligência. Então, por exemplo, se você identifica que você, quando você está no seu pior momento, você tem muito medo, você pode ter certeza que dentro de você também existe uma coragem grande que você pode ativar. E você também pode entender como que esse medo pode ser positivo para você, buscar nas suas questões, nos seus aspectos que você entende como negativos, as qualidades positivas. Para que eles te servem? Para alguma coisa eles te servem, eles surgiram dentro de você para alguma coisa. Então o medo, por exemplo, pode ser tomado, um aspecto positivo dele é a proteção. Ele muitas vezes pode ser muito positivo, porque se ele usado com inteligência e equilíbrio, pode evitar danos maiores, prejuízos maiores, né, até mesmo físicos. Então, o medo, ele tem o seu lado positivo e tudo bem. E quando você aceita ele, quando você integra ele, você começa a observar o lado positivo dele, você começa a ativar também a sua coragem, buscar esse aspecto seu corajoso, que é o outro polo, e tendo momentos em que você utiliza com sabedoria, tanto o medo quanto a coragem. Você prossegue, tomando a coragem de fazer as coisas que você quer na direção do que você quer, mesmo com medo, olhando para ele e equilibrando esses polos. Você pode utilizar isso de várias formas. Então, por exemplo, a pessoa que identifica que tem muita generosidade dentro de si, talvez ela também tenha intolerância dentro de si. E esses aspectos também vão se equilibrar. Talvez em alguns momentos de intolerância ela evite que a generosidade seja excessiva e que leve até a uma usurpação, que seja de alguma forma prejudicada por oferecer em excesso a outras pessoas. Então, se você recalca a intolerância que existe dentro de você, que é só potencializar a generosidade, vai haver um desequilíbrio e isso não gera bem-estar, não gera, porque a intolerância vai estar lá e vai se manifestar de alguma forma. Talvez você projete nos outros, quando você vê uma pessoa com um ato de intolerância, você começa a julgar, criticar, condenar. Isso porque você está projetando um lado que você não aceita em si mesmo naquela pessoa. Você nem quer ter contato, quer evitar, quer descartar da sua vida pessoas intolerantes. Porque você não aceita, não integra dentro de você, não utiliza o melhor potencial daquilo dentro da sua vida. Você também, quando uma pessoa, por exemplo, chega e te chama, vamos dar aqui um outro exemplo de raivosa. Você é muito raivosa e você não se identifica com aquilo, você fala, meu, acho que você tá enganada. Não sou, não, sou bem tranquila. Agora, se você excessivamente fica nervosa, se você em algum momento fica irritado, se você entende quem você pensa que eu não sou raivosa, já tá ficando raiva, você pode identificar que sim, isso está dentro de você como aspecto recalcado que naquele momento ativa, para que justamente você olhe, aceite, integre e potencialize da melhor e mais equilibrada maneira. Então, essa questão de lado mal e lado ruim é relativo, faz parte da nossa vida e a gente pode sim usar de uma forma muito produtiva. Somente quando a gente vai fazendo esse exercício de olhar para a gente com consciência, de entender que nós somos um repertório de emoção, de que dentro de nós está todo mundo, todas as emoções, tudo, todo, e que nós podemos olhar para isso. Isso vai gerando muito mais bem-estar, isso vai gerando liberdade, justamente porque o desconhecimento, a ignorância daquilo que faz parte do ser, de tudo que nós somos, gera medo, gera insegurança, gera às vezes até pavor. É fundamental a busca do autoconhecimento para isso, para que você conheça todos os seus lados, para você conheça todos os seus aspectos e de forma lúcida, inteligente, bem inteligente e com clareza e leveza, você vai potencializando aquilo que vai sim fazer muito bem para você e para o outro. Você vai deixar de ter relacionamentos mais conflituosos com as outras pessoas, porque vai deixar de projetar nelas. Porque geralmente elas são um espelho. Você olha, critica e condena nela aquilo que está o quê? Você está mostrando nela que tem em você. Então você passa a ter relacionamentos mais saudáveis, mais produtivos, você passa a viver um estado interno mais equilibrado, porque você para de ser assombrado por essas questões, para de se culpar, para de esconder aqueles aspectos que em algum momento você entendeu que para conviver em sociedade, para ser aceito, você precisa esconder, você precisa recalcar. Não tá escondido, tá lá, tá, pode estar escondido do seu consciente, né? Mas faz parte de você e em vários momentos vai ser ativado, só que vai ser ativado de uma forma desequilibrada. Então, tudo em você pode ser
utilizado de uma forma elevada e nobre. Busque conhecer a si mesmo, faça esse exercício de olhar para o seu lado, as qualidades que você entende como positivas, aquelas questões que você entende como negativas, olhe os outros polos delas, integre, pergunte-se em que momento que eu vivo. Quando você julga uma pessoa, por exemplo, você também pode fazer o exercício seguinte. Você aponta uma pessoa, você fala, eu não gosto daquela pessoa porque ela é idiota. Procura pensar dentro de você em que momento você teve momentos estúpidos, sim, no sentido de estupidez, de que momento da sua vida você tem, ou você pode vir a ter, se algo semelhante ao que está acontecendo com aquela pessoa acontecesse com você, será que você seria também estúpida? Faria bobagens que você entende como estupidez, bobagem, idiotices? Enfim, olhe tudo isso em você e vá fazendo esse exercício de integração, aceitação, porque aí você vai poder ser um ser humano muito mais elevado e autêntico, expressando todas as potencialidades e capacidades plenas do seu ser. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado a você conhecer um pouco mais a si mesmo, a você se elevar, a você olhar com coragem para si, fazer as transformações necessárias, entendendo que é tudo com você. Não tem essa de querer mudar o outro fora. Mude você e todo o resto será naturalmente transformado. Eu agradeço muito a atenção e até o próximo vídeo. Gratidão.